Acompanhe agora, podcast Competência. Oferecimento Vitality, doutora Kelly Nascimento. Tudo mulher, você ainda mais bela. The Coffee, cafeteria, shopping estação, piso L2. Chapada dos Guimarães, roteiro completo para você curtir Chapada. Aromas e Sabedoria, com Daniele Coelho. Dr. Carlos Chilisca, medicina integrativa e regenerativa. Espaço Class, festas e eventos. New Line, sistema de segurança. Imperial Vinho e Forja. Filippo, fast food italiano. Esther Radassa, acessórios. Oi, pessoal, chegando com o nosso podcast Competência de hoje. E hoje a conversa vai ser boa, né? Como diz o povo. Hoje a gente vai falar muito sobre cuidado, sobre saúde. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, que eu confio pra caramba. E eu gostaria que você parasse realmente aí para acompanhar esse bate-papo. Já eu apresento para vocês o meu convidado de hoje. Mas antes, eu quero falar com vocês da New Line Sistema de Segurança, que é a nossa parceiraça aqui sempre, né, fazendo toda a segurança da nossa produtora, e eu sempre recomendo para vocês, né, na sua casa, na sua empresa, no seu sítio, na sua fazenda, ou em condomínios, você que é síndico, você que está buscando aí a solução de problemas com portaria remota da New Line, você vai resolver muitos problemas. Por quê? Porque a New Line faz esse serviço e não tem mais aquela história de falta funcionário, porteiro faltou, alguém não sei o quê, ficou doente. Não. Com a portaria remota da New Line, sistema de segurança, todo dia é dia, toda hora é hora, e você vai estar super protegido e com um sistema de segurança que vale a pena. New Line Sistema de Segurança, você pode ligar 4002-6767, tá? Vai cair numa central, não importa o estado que você esteja. Vai ser direcionado para a loja mais próxima. Se você estiver aqui em Cuiabá, Várzea Grande, toda a região do estado de Mato Grosso, né, você vai ser direcionado para a New Line aqui em Cuiabá. Então, ligue agora, 4002-6767. E mais uma coisa, com a New Line não tem quebra-quebra, tá? Toda a parte de equipamento, além de ser da New Line, você não precisa comprar nada, tudo em sistema de comodato. Você ainda, né, pode fazer tudo sem fio. Bom, né? Quem gosta de quebra-quebra, né, doutor Carlos Chilisca? Isso mesmo. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Gente, já indiretamente apresentei o meu convidado aqui, doutor Carlos Chilisca, ele que é otorrino de formação, mas também especializado em medicina regenerativa e integrativa. Né? E cuida da saúde como um todo, né, doutor Carlos? Especializado não, sou pós-graduado. Não existe essa especialização no Brasil. Lá nos Estados Unidos existe, né? Assim, eu faço questão de frisar porque tem toda uma questão aí de legislação atrás disso, assim, de você anunciar especialidades que não existem. É verdade. Né? Eu é que me empolguei aqui na especialidade, gente. É porque eu estou sempre indicando, né, para as pessoas que me perguntam e para as pessoas que acompanham aqui o programa, porque eu, né, já faço, o Dr. Carlos já faz um acompanhamento, eu já faço com ele há bastante tempo, e eu recomendo mesmo, gente. Quer viver mais animado, mais tranquilo, com mais energia, a gente tem que se cuidar, né, doutor? Sim, claro. Não tem como. Principalmente após aí os 35, a partir dos 35, 40 anos, né? Que aí quando o processo de envelhecimento realmente começa a se instalar, tudo começa a aparecer, né? Então é importante nessa fase. O ideal é desde cedo, desde criança, na verdade, né? O estilo de vida, tudo. Mas às vezes isso aí é difícil. Mas nessa idade, até os 30 anos, o organismo tem uma capacidade muito boa de regeneração, né? Mas é a partir dessa idade também que, se você não se cuidar, as doenças começam a se manifestar. As doenças relacionadas ao envelhecimento. Você sabe que é interessante quando a gente fala de hábitos de vida, o ideal é que a gente se cuidasse desde criança, porque tem gente, né, algumas linhas de pensadores que já falam, você nasceu, você já começa a envelhecer. Com certeza. Né? Então, e o que seria, doutora, a gente se cuidar desde criança? Bom, primeiro, assim, hoje a coisa está muito complicada, né? Porque a criança
praticamente fica, principalmente em grandes cidades, fica muito dentro de casa, fica muito aí nos apartamentos, de casa para a escola, da escola para casa. O lazer é televisão, é celular, é joguinho, né? A alimentação, né, muitas vezes, até por questão, eu nem culpo os pais muito, porque a propaganda é uma coisa muito infiltrada aí, principalmente, e na minha época já tinha, não é? Então, né, eu lembro que na minha época, eu falo isso, sim, porque eu fui uma criança gorda, obesa. Sério, doutor? Sério. Uhum. E assim, eu já não gostava muito de fazer esporte, aquela coisa toda, né? E a minha mãe tinha até questão de propaganda, meus pais tinham aquela questão da farinha láctea, né? E que era gostoso, né? Fala a verdade. Né? Doce. Aquela coisa toda. E muito carboidrato, né? E então eu fui engordando, né? Aí eu lembro que depois um esporte que eu comecei a fazer, que aí eu entrei realmente em forma, aí já no início, aí no final da infância para a adolescência, eu comecei a praticar judô. E aí foi o que me ajudou, né? Comecei a praticar judô. Só que aí veio o seguinte, eu fui fazer cursinho para prestar medicina, e comecei a me dedicar aos estudos e larguei o esporte do lado. Tem e horas aí que você eu engordei bastante. Sério? Chegou a quantos quilos, doutor? Porque tem gente que duvida que a coisa possa funcionar, a não ser com algumas ações mais drásticas, né? Que eu acho que o senhor não tem. Uma bariátrica ou coisa assim, tem? Não. Então, por isso que eu estou perguntando. Não. Eu cheguei a 96 quilos, mais ou menos. E como eu estava sedentário, de gordura mesmo, né? Não era peso de músculo. Não era músculo. Sim. Isso aí foi no final aí da faculdade de medicina. Aí, quando eu me formei, no 6º ano, aí eu voltei a praticar esporte, aí já tinha mais tempo, tudo. Aí eu consegui emagrecer um pouco. Né? Fui para a residência, consegui manter um peso aí na residência, mas ainda eu continuava aí com sobrepeso bastante acentuado. Né? E aí eu desenvolvi resistência à insulina e um diabetes. Né? E a minha família tem tendência a diabetes, né? E por causa realmente de comida, alimentação errada, né? E quando a gente dá plantão, principalmente na residência, a gente dorme mal e come mal. Que é o grande mal do século, Isso, né? Tudo faz engordar e dá outros tipos de problema. Né? Aí, bom, então seja um pouco da minha história, né? Então eu fui fazer otorrinolaringologia na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Fiz a residência lá e fui trabalhar terminei a residência, fui trabalhar numa cidade do interior de Minas, chamada Ituiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro. E eu tinha tenho um amigo, só que eu atualmente moro em Belo Horizonte. Ele é psiquiatra e ele a gente conversava muito. E ele tinha um grupo de estudo, criou um grupo de estudo na parte de fitoterapia e homeopatia. Aí eu me interessei, né? E aí fomos fazer um curso de pós-graduação em homeopatia e fitoterapia. Era em Ribeirão, então a gente saía, viajava, né? O curso era presencial, naquela época não tinha nada online. Aí a gente fez o curso, eu comecei a me interessar, né? E daí um tempo eu tomei contato num congresso eu estava fazendo uma pós-graduação em cirurgia plástica da face, né? Renoplastia, aquela coisa toda, otoplastia, cirurgia da face. E eu fui num congresso nessa parte e tomei lá conhecimento com um médico chamado Ítalo Rachid, ele ainda está aqui ainda, atuante, né? Ele em São Paulo e Fortaleza, ele tem uma clínica e também dá cursos. E na época
eu assisti num congresso, achei muito interessante a questão, porque ele foi para os Estados Unidos, ele é ginecologista e obstetra. Uhum. Ele foi para os Estados Unidos, ouviu falar em medicina, na época chamava medicina anti-aging, ou anti-aging medicine, medicina anti-envelhecimento. Aí ele achou interessante, foi para os Estados Unidos, fez uma pós-graduação, fez uma especialização e voltou, ficou, se não me engano, 4 anos lá, e voltou para o Brasil, né? E começou a atuar e começou a dar cursos. Eu fui um dos primeiros alunos dele. Que legal! Me interessei, sim. Aí, a partir disso, eu comecei a atuar, né, nessa parte aí com a homeopatia, fitoterapia, a parte de medicina natural, e também na medicina chamada, na época, anti-envelhecimento, que hoje mudou o nome, hoje a gente chama de medicina integrativa. Né? Por quê? Porque você, através dela, você integra todos as suas ferramentas, né, terapêuticas, né, de tratamento em prol do melhor para o seu paciente. E tem condição de usar, na maioria dos casos, 90%, 95% somente. É lógico que isso depende do grau de doença que o paciente tem, as tecnologias aí da medicina natural, da ortomolecular, da bioquímica médica, né, do balanceamento hormonal, né, que evoluiu muito, né? Então, eu aprendi isso tudo, acabei fazendo uma pós-graduação também nessa área, e eu acabei juntando a otorrino, né, com a medicina integrativa, e o que começou como uma curiosidade científica, né, acabou assim, se tornando assim, o meu meio de atuar. Entendi. Né? Então, eu acabei fazendo também uma especialização, aí no Brasil tem o título de especialização, em acupuntura médica. Caramba! Quer dizer, às vezes a gente olha e fala assim, ele é formado, mas vai juntando várias especialidades. Quando você se depara com um paciente, você busca de todo esse conhecimento de várias áreas para você realmente tratar aquele ser como indivíduo único, então, né, sim, doutor? Esse é o grande diferencial, né? Sim, o corpo humano, ele não é separado, não é? Então, e eu notei isso muito na otorrino. A otorrino, embora ninguém não tenha essa noção, é uma das especialidades mais complexas e completas que existe. São várias as áreas de atuação. Entendi. Né? Por exemplo, medicina do sono, né? Otoneurologia, que é o estudo aí dos distúrbios relacionados ao equilíbrio, que pega todo o corpo, né? Principalmente porque o labirinto, que é o órgão, um dos órgãos coordenadores do equilíbrio, né? Ele é dentro do ouvido. Então, é um ouvido interno. Como dizer, ele faz parte do seu pedacinho do corpo. Ele faz parte, né? do ouvido interno. Então, repercussões sobre o nervo auditivo acaba tendo repercussões também sobre o nervo vestibular, que é o nervo que capta as variações aí do equilíbrio, né? E essa captação é feita aí de mudanças de posição da cabeça em relação ao meio ambiente, do corpo, né? A visão também tem uma ligação muito grande, tanto que antes era só uma especialidade só, oftalmo, otorrinolaringologia. Depois ambas cresceram tanto que se separaram. Eu não sabia disso. A otorrino é a segunda especialidade reconhecida no mundo. Né? Não existia outra especialidade, todo mundo era clínico geral. Então, e como a gente trata o otorrino, a gente trata também de distúrbios, né, dos sentidos, só não trata da visão. Né? Mas tem conhecimento também, porque o equilíbrio também está ligado à visão. Está envolvido nisso. Só não trata, mas trata olfato, paladar, né? E tato, né? Que também o rosto, a pele, o rosto é muito sensível aí, ao tato, aquela coisa toda, né? Então, uma especialidade complexa, né? Não é só
tratar sinusite, que inclusive a sinusite também está muito relacionado hoje com cefaleias, né? Que a pessoa confunde muito cefaleias, né? Com sinusite. Com sinusite, né? Principalmente tem algumas cefaleias, que a gente chama de rinogênias, que começam no nariz por alguma alteração do nariz, mal obstrução nasal, rinites, né? E às vezes defeitos do septo nasal que estimulam a parede lateral do nariz e causam dores de cabeça, como se fosse sinusite, né? Tem um tipo de dor de cabeça, por exemplo, que é um tipo de dor de cabeça que evolui em crises muito intensa, que parece muito uma crise de sinusite, que é a cefaleia em salvas, né? Ela dá obstrução nasal, corrimento nasal, dor intensa na região ocular, né? Olha aí. Então, quer dizer, é extremamente abrangente, extremamente e quando você olha de fora, fala, sim, não. Por exemplo, um sintoma muito comum, né? Que de um tempo para cá, que as pessoas, muitos médicos, inclusive, tratam como uma doença e falam que não tem cura, o zumbido. O zumbido tem cura, tem tratamento, tem controle, né? E o zumbido é um sintoma, ele não é uma doença. É sintoma de algum problema que pode ou não estar localizado no ouvido. Mas, por exemplo, um processo de hipertensão arterial, um processo de arteriosclerose, que pode ser desencadeado por um diabetes, por exemplo, né? Causa uma má circulação no ouvido interno, que se traduz por um distúrbio de funcionamento da captação e emissão de sons do ouvido, porque o ouvido transmite o som em direção à parte que a gente chama de córtex auditivo, a gente ouve no cérebro, né? Então, por essa má irrigação sanguínea, o som começa a chegar a haver distorção. E então, aí a pessoa provoca tem a sensação de zumbido. Sim. Quer dizer, então, às vezes, a nossa falta de conhecimento, de informação, às vezes a gente, dependendo do sintoma, nós devemos ir até um otorrino e a gente vai, sei lá, num neuro, alguma coisa. O neuro também ele faz parte do diagnóstico desses problemas de equilíbrio e de zumbido. Muitas vezes a gente apela para o neurologista, né? E existe, não é uma subespecialidade, existe eu acredito que vai virar uma subespecialidade, chamada otoneurologia. Né? Que aí você você estuda e diagnostica as conexões entre o nervo auditivo, o nervo vestibular, que é o controlador do equilíbrio, e as conexões com o cérebro, o córtex cerebral, não é? E muitas vezes você precisa da ajuda do neurologista para diagnosticar alguma lesão. Né? Gente, tumores, por exemplo, tumor vamos supor, aqui da parte aqui do cérebro, do cerebelo que controla o equilíbrio, né? Pode se manifestar como o que o povo chama de, entre aspas, labirintite. Né? De labirintite. Que é hoje o termo adequado é tontura, porque nem toda labirintite é tontura e nem todo tontura é labirintite. Né? Tipo isso, né? Esse nome. Então, tem muitas conexões. Né? Quer dizer, quando você para avaliar, não tem como você estudar a parte, um otorrino, sem estudar toda essa parte realmente. Por isso que existe tantas variações, por exemplo, você falou que fez uma especialização, não sei, ou uma pós-graduação de cirurgia de face. Sim. Né? Então, assim, é um conhecimento amplo. E algumas, às vezes, você olha e fala, é só um rosto, é só uma face. Não, mas está absolutamente tudo interligado. Sim, tudo. Com o resto do organismo também. Exatamente, né? O que acontece, uma aterosclerose que afeta, vamos supor, o nervo, a irrigação sanguínea do ouvido, que é muito sensível. Então, os sintomas são precoces. Um zumbido pode ser sinal, né, de uma má irrigação que ocorre
não só no ouvido, mas está ocorrendo em todo o corpo, inclusive no coração. Não é? Então, uma doença cardiovascular, quando eu falo cardiovascular, vascular. Então, vasos, né? Não são só os vasos do coração, né? Mas como os vasos do sistema auditivo, né, são vasos muito delicados, começa a haver alterações ali. Mesma coisa acontece com a visão. Tem um exame muito importante para você detectar alterações vasculares, tumores cerebrais, tudo, através de um exame muito, muito importante que é feito, que é o exame de fundo de olho. Porque aí o oftalmologista é capaz de detectar pequenas alterações, né, que pode levar a suspeitar aí da existência, vamos supor, de um tumor cerebral antes da pessoa ter qualquer sintoma. Então, quer dizer, seria, do seu ponto de vista, é recomendável que se faça esse exame de fundo de olho? Com certeza. Sempre que você faz o seu check-up lá, independente se você tem algum problema de visão ou não. Independente. Todo mundo vai no oftalmologista uma vez por ano. Mas aí eu completaria, todo mundo deveria ir ao otorrino também, todo ano, e fazer um exame aí de audição, para verificar a audição, aquela coisa toda. E não, eu estou com um zumbido. Aí vai, não, isso aí é da idade. Será que é só da idade? Será que o problema não é bem, né? Então, por exemplo, ou contar, não, então eu vou procurar alguém e o próprio, às vezes, o profissional, a pessoa acha que o problema está aqui no ouvido e o médico falando, não, vamos fazer um check-up mais apurado, vamos olhar outras partes do corpo. Não, mas doutor, o meu problema está aqui. Necessariamente não. Zumbido, perda auditiva crônica tem que ser investigado. Tem que ser investigado. E normalmente as pessoas jogam isso por uma questão de idade. Então, não é muita... Mas acometem mais idosos mesmo, doutor? Com o envelhecimento vai ocorrendo naturalmente, né, uma alteração aí da audição, da visão, né? No caso da visão, a gente chama de presbiopia. Né? É aquela hipermetropia que vai acontecendo. A gente costuma brincar falando que o braço vai ficando curto, né? A pessoa começa a enxergar melhor de longe do que de perto. Aí começa a usar óculos para perto, né? Acontece também a presbiacusia, que é a diminuição da audição que ocorre com o avançar da idade. Né? E ocorre também, falando no caso da especialidade, a presbivestibulia, que são distúrbios do equilíbrio que ocorrem também com a idade. E isso é muito importante ser estudado, principalmente agora que as pessoas estão vivendo muito, e o problema de quedas em idosos é um problema muito sério que pode levar a consequências. Quer dizer, todo mundo se preocupa com a visão. Não, a partir dos 40, você vê muita gente, não, já estou usando óculos porque eu já não estou enxergando direito. Quer dizer, se a minha visão já está desgastada, consequentemente, então provavelmente o meu ouvido também está. Com certeza. Minha estrutura toda, ela está envelhecendo e ela está precisando ser cuidada. Sim. No caso da visão, doutor, Lucas, me avisa quando tem que chamar um intervalo, porque a conversa aqui tá boa, viu? No caso da visão, todo mundo corre e coloca um óculos. Sim. E nos outros casos das outras presbi, como você acabou de falar, o que é que se faz? É muito interessante isso, porque todo mundo coloca um óculos. No caso da presbiacusia, que é a perda auditiva, você verifica, através do exame, se tem alteração na compreensão da palavra. Porque é muito comum o paciente chegar e falar, doutor, eu escuto, mas não entendo. E por que isso é um problema que tem que ser tratado? Porque já foi verificado que presbiacusia, quando afeta a compreensão da palavra, pode ser um sinal preditivo de demência. Alzheimer. Isso está descrito, tem trabalhos. Por quê? O sentido que mais estimula o córtex cerebral é o sentido auditivo.
não é a visão. Não é a visão. É o sentido auditivo. Por quê? Através da audição, você tem a companhia intelectual, né, das pessoas. Né? Você aprende, você escuta, você aprende. Músicas desencadeia no seu cérebro sentimentos. Né? Você escutar um poema, alguma coisa, desencadeia sentimentos. Uma pessoa falando. Então, a área de cortical que você estimula é muito grande com a audição. Se você perde ou começa a perder a audição, o seu cérebro vai deixando de ser estimulado adequadamente. Entendi. E se você tiver uma tendência a desencadear uma doença de Alzheimer, isso aí pode ser acelerado. Então, sim, a gente tem que começar a prestar bastante atenção. Tem que começar. E, antes de ter sintomas, buscar, sim, né, essa, entre aspas, eu posso falar, essa regeneração, buscar suplementar ou realmente cuidar da saúde como um todo para retardar esse envelhecimento. Porque é um desgaste do nosso organismo. Hoje, inclusive, tem aulas nos congressos atualmente de otorrinolaringologia, integrativa. Justamente porque se descobriu que o tratamento principalmente dos problemas relacionados à otoneurologia, zumbidos, etc., né, é um problema de alteração de microcirculação, alteração bioquímica, alteração de neurohormônios, de transmissores, de neurotransmissores. Então, isso hoje está se estudando muito, né? Tem tratamento. Né? Para você ter uma ideia, eu vou falar do meu caso. Tá? Eu, quando estava com excesso de peso, tudo, eu comecei a ficar hipertenso, né? E comecei a ter um zumbido. Era pequenininho, mas às vezes me incomodava. Sentia, né? Principalmente quando estava um pouco mais estressado, num ambiente um pouco mais silencioso, tal. Eu fiz um exame e tinha uma pequena perda auditiva, né? Uma presbiacusia, mas já tinha zumbido e esse zumbido estava me incomodando. Aí eu fui para esse lado também da medicina para me tratar, porque eu não estava satisfeito com o tratamento. Aí eu comecei a me tratar, é lógico que com a supervisão, porque você, né, não é bom você ser o seu próprio paciente. Né? Tipo... Mas eu fui atrás disso, né? E com a adoção da mudança de estilo de vida, suplementação, aquela coisa toda, o meu zumbido praticamente desapareceu. Entendi. Né? Eu ia até, no início da nossa conversa, eu ia te perguntar quando é que você teve esse start de realmente cuidar de você e cuidar das outras pessoas, se voltar realmente a sua medicina, o seu trabalho na medicina, voltado para isso. A gente vai conferir um bloquinho, o Lucas já está lá querendo me matar e a gente volta já já. Nossa Senhora. Global Tour promove peregrinação para Aparecida do Norte, celebração Santuário Padre Reginaldo Manzotti, Balneário Camboriú, Santuário Santa Paulina e Beto Carreiro. Agora saindo de Alta Floresta em um moderno e completo ônibus. Venda informações 66999964779, 6635152000. Site www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Descubra o paraíso gastronômico do Empório Guimarães, onde a qualidade e sabor se encontram em cada prato. No Empório Guimarães, cada refeição é uma viagem. Ambiente encantador, com adega com grandes rótulos, drinks e muito mais. Espaço kids, pets e estacionamento. Empório Guimarães, de segunda a domingo. Faça sua reserva, 99936-2050. Hotel Turismo Mato Grosso, fazendo história desde 1973. Conforto, paz e tranquilidade no coração de Chapada dos Guimarães. Viva a experiência de estar a poucos minutos do centro da cidade, mas em total contato com a natureza. Hotel Turismo, acomodação aconchegante, delicioso café da manhã para hóspedes e visitantes. Faça sua reserva. @Hotel Turismo MT ou 659-9318-0918.
Tudo Mulher, moda feminina. Mês das Mães, especialíssimo na Tudo Mulher. O presente da mamãe está aqui. Na compra de uma bolsa ou um jeans, você terá 20% de desconto na segunda peça. E mais, todos os clientes Tudo Mulher terão estacionamento grátis. Isso mesmo, super desconto e ainda estacionamento gratuito neste mês de maio. Tudo Mulher, Pedro Celestino, 64, Centro, 99991-2882. O Filippo proporciona para seus clientes uma experiência em massas e parmegianas que só um autêntico fast food italiano pode oferecer. Você pode ir até a loja e pedir no balcão, e via iFood, de onde você estiver. O Filippo também leva a experiência do fast food italiano para onde você desejar, através do Filippo em Casa, onde nosso restaurante vai até seu evento para deixá-lo ainda mais gostoso. Conheça e peça. Imperial Vinho e Forja, loja especializada em vinhos, uísque, cachaça, queijos, facas personalizadas e acessórios. Peça agora seus produtos pelo iFood ou pelo nosso WhatsApp. Imperial Vinho e Forja. Venha degustar rótulos incríveis na nossa Wine Dispenser. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 20 horas. Rua Juriti, quadra 20, Recanto dos Pássaros. Beautiful woman, I felt it deep inside. Beautiful woman, people are talking me down. Beautiful woman, you try to tell me. Já estamos de volta, gente. Vocês sabem que os nossos convidados sempre são recebidos aqui com uma bela taça do que gostar mais, né? E hoje eu quero apresentar para vocês esse vinho aqui, que é lá da Imperial Vinho e Forja. Gente, é um vinho maravilhoso, um Chardonnay, feito pela rainha das uvas brancas, né, Dr. Carlos? Eu sei que o senhor é um conhecedor também dessa área de vinhos. E é um vinho chileno, que ele é da safra 2023, então ele está, assim, prontíssimo, super fresco para a gente saborear. E eu gosto sempre de mostrar para vocês o estilo de lacre dele. Ele vem aqui, ó, com esse sistema que eu acho extremamente prático, gente, que é o screw cap, e que ele te dá toda a garantia e toda a segurança, né, de você estar degustando realmente um vinho maravilhoso. Tem muita gente que tem um certo preconceito sobre essa questão do screw cap ou de rolha. Ah, não, porque vinho bom tem que ser rolha. Gente, lê do engano, isso não é verdade. A tecnologia colocada nesse tipo de lacre, gente, é extremamente confiável e com mais uma vantagem. Por exemplo, você pode guardar essa garrafa sempre em pé, você necessariamente, e mesmo de rolha, você não precisa necessariamente guardar ele deitado. E é um vinho que a Imperial Vinho e Forja recomenda para vocês, porque ele, vamos falar de custo-benefício também, ele é maravilhoso e com um preço muito favorável. Tem ele no branco, tem ele, né, também dessa mesma adega, né, dessa mesma vinícola, a Alca, você tem ele no Pinot e outras uvas, tem Cabernet, tem outras que são simplesmente maravilhosos. E a grande vantagem do screw cap, você já sabe, né? Você abre com a maior tranquilidade, só você girar, ó, você quebra o lacre, você tira e é só servir. Eu não sei se o Dr. Carlos vai degustar, mas eu vou servir um pouco. Um dedinho, né? Pode fazer a prova, né, Dr. Carlos? Então, é uma sugestão lá da Imperial Vinho e Forja. Serve bem geladinho, gente, naquela temperatura aí, né, de 7, 8 até 11, 12, super refrescante e gostoso, né? Serviu sua taça, tampa, volta para o seu balde de gelo ou para a sua geladeira e pronto, você pode continuar se deliciando. Esse aqui, então lembrando, esse aqui é um Chardonnay 2023, que vai estar extremamente frutado, delicioso, né? É uma indicação da Imperial Vinho e Forja para você
degustar a qualquer dia, principalmente aquele dia que você chega em casa e está cansado, quer tomar uma tacinha para dar aquela relaxada, né? Então, você pode. Ou naquela comemoração também que você precise. Sempre a recomendação da Imperial Vinho e Forja é que vocês falem com eles, né? Precisa de uma quantidade maior para um evento, pode entrar em contato com a Imperial Vinho e Forja. Ou pode ligar agora e pedir, agora não vai estar fechado, mas manda um WhatsApp, porque a Imperial abre das 11 da manhã até as 20 horas, tem esse horário diferenciado. Então, saiu do trabalho, pode passar por lá, tem o wine dispenser, né, sempre com 4, 5 rótulos lá à disposição para você experimentar, sempre novos rótulos. Um vinho lindo, um amarelo palha, né, bem dourado, é simplesmente delicioso. Tem que provar na íntegra, né, doutor? Saúde. Pra gente, saúde. E bem-vindo aí. Super gostoso, gente. Se você não quiser errar, ou se você não tem muita prática, eu sempre falo, pegue um Chardonnay ou um Pinot, né, que você vai acertar sempre. Né, um Pinot Noir, que às vezes a pessoa quer um tinto e não quer um tinto mais pesado, quer um tinto mais leve, que você não erra. Fica à vontade, doutor Carlos. A gente estava conversando, eu estou conversando com o Dr. Carlos Chilisca, e a gente está falando realmente de um todo, de saúde como um todo, e conhecendo um pouquinho mais da história, né, de vida do Dr. Carlos e desse despertar, e servindo como alerta que a gente tem que ficar prestando atenção. Eu, por exemplo, nunca tinha prestado atenção, doutor, que realmente, se meus olhos, minhas vistas estão envelhecendo, automaticamente o meu ouvido, o meu tudo está envelhecendo, Todo né? mundo Ué, envelhece, o corpo não vai inteiro. envelhecer uma parte do corpo. É lógico que dependendo do seu estilo de vida, da sua genética, umas partes envelhecem antes das outras, né? Verdade. Mas tem vários sintomas aí. O que envelhece realmente é o principal problema hoje relacionado ao envelhecimento é o estilo de vida ruim que a maioria das pessoas tem. Dieta ruim, sono ruim, né? Sedentarismo. Vai juntando Basicamente, tudo. São essas três coisas que aceleram ou desencadeiam e fazem surgir as doenças relacionadas ao envelhecimento. Quais são? Hipertensão arterial, diabetes, demência, câncer. São as principais. São as principais. E todas ligadas a um processo inflamatório que ocorre em todo o organismo. Não é? Que é desencadeado por esses estilos de vida ruins, que fazem com que o seu organismo, no sentido de se defender, comece a produzir começa a produzir substâncias que a gente chama de antirradicais livres, né, que são encontrados aí em alimentos. O seu organismo, o funcionamento do organismo, e principalmente um funcionamento no estilo de vida ruim, produz o que a gente chama de radicais livres, que vão causar esse problema aí de inflamação, né, inflamação crônica não infecciosa. É uma inflamação que ocorre em todo o corpo. Tá? E essa inflamação, doutor, ela é medida da mesma maneira que é medida uma inflamação infecciosa ou não? Não são marcadores inflamatórios que aparecem também nas doenças infecciosas, só que nas doenças infecciosas essas alterações são agudas, né? E no processo inflamatório crônico, silencioso, essas alterações são crônicas e tem uma dosagem laboratorial específica diferente da outra. Diferente da outra. Então, por exemplo, eu vou citar aqui, né, o que você usa para medir inflamação. Tá? Primeiro, através do hemograma. Tem sinal de inflamatório? Pode ter. Tá? Mas está aumentado o quê? Glóbulos brancos, etc. Você vê a relação entre um tipo de glóbulo branco chamado neutrófilo e um tipo de glóbulo branco chamado linfócito. Se essa relação estiver acima de 2, né, um ponto de corte aí é 2, é um sinal precoce de inflamação. Tá? Outro marcador também inflamatório
a ferritina, né? Que se tiver o ideal entre 60 e 100 a ferritina. Uma ferritina abaixo disso, né? Você pode ser duas coisas, né? Pode ser anemia, né? E acima de um distúrbio de metabolização do ferro. Acima disso aí, né? Pode ser um marcador inflamatório, né? Só que aí você tem que, junto com a ferritina, você dosa uma proteína chamada transferrina. Não é nem dosar, você tem que ver a saturação de ferro da transferrina, né? Porcentagem de saturação da transferrina. Se tiver acima de 25 na mulher, 25, 30 na mulher, e acima de 30, 35 no homem, é um sinal inflamatório. Outro é a homocisteína, também é um marcador inflamatório importante. Doutor, isso é para todo mundo e o que eu estou querendo falar por que as pessoas não aprenderam ou é pouco falado que as pessoas que nós né, não prestamos atenção e aí a gente não faz a busca correta e também por que os profissionais não pedem todos esses exames no check-up? Não sei, porque são exames baratos. Por exemplo, a proteína C reativa também ultrassensível, ele é um marcador muito importante de inflamação. A maioria dos médicos pede, tá? E acima de 0,11, né, já ocorre um aumento do risco de doença cardiovascular. Um outro marcador inflamatório é o ácido úrico também, né? Então, a ferritina, saturação da transferrina, homocisteína, aquela alteração no hemograma, que é uma pequena alteração, não é? E esses são os exames, basicamente, para você detectar inflamação crônica, né? E, junto com isso, você vê também um marcador de inflamação de envelhecimento, que é a hemoglobina glicosilada, que é o quê? É a glicação. Glicação, assim, é um processo que é chamado, vamos dizer assim, vamos usar um termo leigo, caramelização. Entendi. E a caramelização ocorre, né, quando você junta proteína e calor. É o que dá aquele tom. Você pega a carne, joga ali na frigideira, fica aquele fica tom marronzinho. Né? Mais pro... Aquilo é caramelização. Aquilo ocorre, e aquilo ali é uma alta concentração de radicais livres. E isso ocorre na nossa pele. Tá? Então, se você... Porque a pele não ocorre no organismo inteiro. Na pele... que é notado. Vem aquelas manchas. Então, aquelas manchas, né? Aquelas manchinhas na mão, manchas no rosto, né? Nessa região, tudo. Isso é processo inflamatório. Que é diferente de sarda, gente, né? Que são manchas que o pessoal chama de mancha senis, ou aquelas manchas no rosto mesmo. Senis, sim. Por exemplo, o melasma é uma doença inflamatória. Né? Então não adianta ficar tratando, se você não resolver de dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora e de fora para dentro. Tá? E então a hemoglobina glicada, ela mede a caramelização que ocorre no organismo, um processo de envelhecimento interno. Muita gente não sabe disso. Gente, eu não estou falando. Antes eu estava falando, né? Se a minha visão está envelhecendo, automaticamente minha audição está envelhecendo, está tudo envelhecendo. E o que é a hemoglobina glicada? É a hemoglobina ligada à glicose, porque a hemoglobina fica ligada à glicose. Só que essa ligação não pode ser em excesso, não é? Porque senão é um marcador de envelhecimento, é um marcador de oxidação, e oxidação é o quê? Radical livre, etc, etc. Então, é um meio indireto de você, através de uma simples dosagem no sangue, barato, de você ter noção do que está acontecendo no resto do seu organismo, em todos os órgãos. Agora, doutor, depois que você sabe de tudo isso e tal, eu vou voltar lá na minha pergunta. Quando eu tenho problema de visão, eu coloco um óculos. Eu não vou estar resolvendo, eu vou estar... É um paliativo. Sim. Né? Eu vou resolver para aquilo, mas eu não vou deixar
o meu corpo vai continuar Sim, envelhecendo, sim. se desgastando. Sim. Né? Como que eu faço para ser resolvido, então, dessa forma, e eu garantir que realmente... Gente, eu já conversei, o pessoal que está acostumado a assistir o programa Janinese, que vai ao ar às 19h30, segunda, quarta, quinta e sexta, o Dr. Carlos normalmente está às quartas-feiras com a gente, então a gente acaba aprendendo muito com ele, já recomendo para vocês. Amanhã, quarta-feira, ele vai estar aqui para a gente conversar às 19h30, tá? No mesmo canal aqui do YouTube, no Instagram, no Facebook, lá no Instagram do Dr. Carlos Chilisca também, e na TV Mato Grosso 27.1. E aí, esses dias o senhor comentou que, além dessa suplementação, não é suplementação a palavra correta, mas de voltar a nutrir, dessa nutrição, eu acho que é o termo, Sim. né? Essa nutrição que a gente tem que voltar a ter, eu posso fazer a eliminação disso que está fazendo mal no meu corpo. Por exemplo, metais pesados e tal. Isso vai me auxiliar e vai fazer com que eu volte a melhorar a qualidade de visão, audição, resolver o zumbido e tal, coisas assim? Com certeza, isso ajuda. Tudo faz parte de um processo, porque os alimentos, principalmente hoje que se usa muito alimento processado, são muito pobres em nutrientes. Uhum. E as indústrias adicionam, vão ser vitaminas, sais, etc, para dar aquela noção, né, que aquilo ali é saudável, mas não é. Primeiro que a concentração é baixa e a biodisponibilidade desses suplementos adicionados a esses alimentos processados, a biodisponibilidade, que a capacidade do organismo absorver e aproveitar é muito baixa. Uhum. A melhor biodisponibilidade é através do alimento. Só que a maioria também dos alimentos hoje, como o solo, principalmente o solo brasileiro, é muito pobre em nutrientes, eles acabam sendo pobres em nutrientes também. Uhum. Não é? Hoje, praticamente, não se usa mais adubo orgânico. Né? É o que acontece, por exemplo, com o alimento orgânico, né? Ele, teoricamente, ele deve ser adubado organicamente, com adubo orgânico, né? De origem orgânica, né? Fermentados aí de fezes de animais, de restos vegetais, aquela coisa toda. Tá? Aí cria um solo rico, né? E um solo vivo, porque o solo rico, ele tem bactérias, tem fungos, tem micro-organismos, tem vermes, as minhocas, por exemplo, que fazem com que esse solo fique vivo. Ali cresce planta. Não é? Não adianta você adubar, né, com fertilizantes aí somente minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, etc., que são elementos que a planta precisa, mas ela precisa também de orgânicos para adquirir os seus nutrientes. Tanto que, se a gente buscar pela história da humanidade, né, quantas vezes, até mesmo na Bíblia, né, ou em quando você pega a história do homem, como é que ele começou a produzir, você falava, não, então os rios, principalmente o Tigre e o Eufrates, se enchiam, e aí provocava as enchentes, e as margens desses rios, a terra era fértil, né, e tinham tudo, e aí começou a produção nessas regiões. É exatamente disso que você está falando, né? Essa adubação orgânica que acontecia, e acontece naturalmente em grandes partes do mundo, né? Que faz com que dava essa qualidade do alimento orgânico. Sim. E a carne é a mesma coisa, né? O Brasil, nesse ponto da carne, é um país ainda muito privilegiado, porque o boi ainda é muito criado a pasto. Né? Pasta. Verdade. Né? Boi é um animal herbívoro, come erva, come capim. Não foi feito para comer grão. Inclusive, né? Por isso que ele foi muito mais fácil ser domesticado, gente. Vocês já viram um animal carnívoro ser domesticado pelo homem? Não, né? Tem que ser os herbívoros. E então a carne do animal tratado a pasto, né, é uma carne muito boa, rica em nutrientes. É diferente, né? Gente. É diferente, tá? Do que um animal criado, vamos supor, confinado, comendo grão. Né? Tem animais mas são diferentes esses animais que são onívoros. Por exemplo, o suíno é onívoro, ele come de tudo.
não é? Come Entregou, de tudo. comeu, né? Ele come de tudo. Né? Você vê que o porco selvagem, ele fuça para tudo quanto é lado, come tubérculo, come capim, o que ele achar. Né? O urso, por exemplo, também é onívoro, ele come de tudo, come de carne, o porco come carne também. Né? Então, o selvagem... Então, é diferente, né? O aproveitamento, tudo é diferente. Né? Mas assim, a carne de boi talvez seja uma das carnes mais saudáveis que existem. Uhum. E fundamental, já que você tocou nesse assunto da carne, doutor, muita gente retira tudo quanto é gordurinha da carne. Não, porque eu só quero carne não pode... O que o senhor pensa dessa gordura animal? A gordura animal, ela é uma gordura muito saudável. Muito mais saudável do que a gordura, vamos dizer assim, o óleo vegetal. Uhum. Tá? E por quê? Porque, primeiro, que a gente necessita, como fonte de energia, de gordura. Uhum. A nossa principal fonte de energia deve ou deveria ser gordura, de preferência animal. Uhum. Tá? E não o açúcar, o carboidrato, igual é feito hoje. Verdade. Tá? Tanto que o açúcar, o carboidrato, a glicose, não é um alimento, uma substância, um macronutriente, um nutriente essencial. O que é essencial? O essencial é o que o seu organismo não fabrica. Uhum. Então, a glicose, o organismo nosso fabrica aonde? No fígado, através da onde? Da ingestão de proteína. Então, proteína é digerida, é absorvida, quebrada, é absorvida, e essa proteína quebrada em elementos chamados aí aminoácidos vai para o fígado e, dependendo da necessidade, ela é convertida ali no fígado em glicose, e é depositado no fígado e nos músculos, né, na forma de um depósito chamado glicogênio. Uhum. Então, um processo assim, você não precisa de ingerir açúcar e carboidratos e amidos nem nada. Tá? O corpo já está pronto para fazer isso. Se você tem um fígado que funciona bem, o corpo sabe o que você necessita de glicose, porque a glicose é essencial para a gente chama de respiração celular, para promover energia, principalmente para o cérebro. Uhum. Tá? Conclui. Mas, se você usar glicose demais ou açúcar demais, você começa a forçar seu pâncreas a produzir muita insulina, e o seu organismo vai ficando resistente à insulina. O que a insulina faz? Ela pega a glicose do sangue e joga para dentro da célula, para produzir energia. Só que se o seu corpo está resistente à insulina, ela não vai fazer isso. Os seus receptores estão resistentes, ela não vai atuar. Então, você concorda comigo que se a glicose não está entrando na célula, porque você tem resistência à insulina, que o seu organismo produz pouca energia? E o que acontece com essa glicose em excesso? Transforma em diabetes. Diabetes. Alto nível aí de aterosclerose, inflamação, principalmente no cérebro. O Alzheimer hoje é chamado, o Parkinson está relacionado com distúrbio aí, de inflamação. Por isso que as pessoas cada vez mais jovens são diagnosticadas com Alzheimer, com Parkinson, Exatamente. por exemplo. Eu até ouvi uma pessoa comentando no salão essa semana, nossa, fulano tem 52 anos, já detectou Alzheimer e tal. E aí todo mundo fica, nossa, que chato e tal. Mas falta realmente essa consciência de que... Sim, porque hoje você consegue fazer testes genéticos para detectar se você tem o gene que está ali adormecidinho, não é? Você pode, seu pai teve, sua mãe, seus avós, então você provavelmente tem esse gene, só que ele está ali adormecido. Você não pode puxar o gatilho. O que é o gatilho? Estilo de vida. Sono ruim. Porque aí fica todo mundo pondo a culpa na hereditariedade, mas necessariamente... Hereditariedade, está provado, é 10%. De tudo. O resto é culpa nossa mesmo, gente. Hoje já existe, em relação à hereditariedade,
uma parte da genética chamada epigenética. O que é a epigenética? É o relacionamento que tem os seus genes, o seu DNA, que pode ser ativado ou inativado de acordo com como o seu corpo, o seu organismo se relaciona com o meio ambiente, com as influências do meio ambiente. Uhum. Então, por isso que a gente insiste que o estilo de vida é muito importante. A alimentação é muito importante. Não é? Vamos supor, vamos falar do cigarro, por exemplo, que tá. Meu avô, meu bisavô fumou a vida inteira e nunca teve câncer de pulmão. Não é? Tudo bem. Ele tem uma genética boa, né? Mas e se você tiver, e ele não tinha o genzinho lá, porque tem um gen. E se você tiver um gen ali que está adormecido, só esperando você começar a fumar para desencadear. Outras doenças são a mesma coisa. Não é? Fica lá, quer dizer, normalmente a gente tem eles lá dentro. Aí vai eu estimulá-lo ou não. Sim. O diabetes tipo 2, ele tem uma relação epigenética. O gatilho é a alimentação inadequada, rica em açúcar. Tá? E essa alteração que o açúcar produz na sua genética, ela pode ser transmitida até a terceira geração. Caraca! Você pode transmitir essa tendência para o seu filho. Né? E o filho transmite para o meu neto e assim... Então, você tem que quebrar esse ciclo vicioso. Tá? Então, se você sabe que sua família tem, então você tem que se cuidar. Não é? Porque se você tiver, e você vai transmitir isso aí para o seu filho. Se você não cuidar da alimentação dele, ele vai desencadear também. É basicamente como a gente escuta muito na parte emocional. Ou você quebra às vezes o pessoal fala assim, não, tem que ser quebrado aqui, esse negócio de abuso, disso, daquele outro. Na nossa saúde física também. Ou eu quebro, ou eu vou continuar passando de geração em geração. Sim, com certeza. Não muda. O emocional e o físico caminham juntos. Vou conferir um bloquinho, já a gente volta. E se eu te falar que aqui na Santana, além de construir ou reformar com os melhores preços e as melhores marcas, você ainda concorre a um carro 0 km e muito mais? Como assim você não está sabendo? Show de prêmios Santana Materiais. A cada R$1.000 em compras, concorra a um carro 0 km, um iPhone 15 Pro Max, uma TV 42 polegadas, 1.000 tijolos e até um vale compra de R$1.000. Santana Materiais, pensou? Aqui tem! Seja bem-vindos à Chapada, seja bem-vinda à ACM Imóveis. Estamos aqui para garantir o seu sonho e realizar o seu sonho. Temos várias oportunidades para vocês. ACM Imóveis, Rua Quinco Caldas, número 6, Rua Coberta, Chapada dos Guimarães, 659-9624-1844. Newline Sistema de Segurança, Portaria Remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria Remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora, 4002-6767. Joias finas, semijoias, prata 925 e acessórios. Em cada peça, um sonho realizado. Peças sofisticadas, peças que complementam seu estilo e fazem você brilhar. Joias finas, em Chapada dos Guimarães. Entrega para todo o Brasil. Joias Finas, aberto das 9 às 18h30, na Rua Coberta, em Chapada dos Guimarães, 659-9608-8671. Decor, cafeteria. O melhor do café brasileiro combinado com a pureza e perfeccionismo do Japão. Decor.
em Cuiabá, no Shopping Estação Piso L2. Peça pelo iFood ou ligue 99662-2084. Esther Radassa Acessórios, semijoias atemporais. Venda e revenda de peças exclusivas. Faça parte desta grande oportunidade de negócios como franqueada, consultora ou líder e conquiste sucesso e independência. Contate pelo Instagram, @Esther Radassa Acessórios. Atacado e varejo. Venha empreender conosco. Vitality, clínica especialista em longevidade e estética avançada. Descubra a arte de viver bem em todas as idades. Combinamos ciência de ponta com cuidados personalizados para oferecer tratamentos de longevidade e rejuvenescimento que transformam. Conheça os nossos serviços e transforme sua vida hoje. Vitality, agende seu horário. 659-8163-2545, Santa Rosa Tower, sala 1508, Cuiabá. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Já estamos de volta com o nosso podcast de hoje. Hoje eu estou conversando com o Dr. Carlos Chilisca. Aliás, se depois você quiser continuar essa conversa, você pode ir lá no Instagram, Dr. Carlos Chilisca. Põe aí no vídeo, Lucas, porque Dr. Chilisca é meio complicado de escrever, né? Então, para vocês acessarem e conversarem com ele, tirar a dúvida, e vocês viram que tudo sim é possível. Dr. Carlos até falou já algumas vezes que os seres humanos que vão viver 150 anos já nasceram. Então, se você quiser ser um deles, né, doutor? Sim. Comece agora, né? Começa agora. Mas antes, eu comentei que eu gostaria de saber quando foi o seu start para realmente cuidar de você. Aham. Porque a gente vê vários profissionais que cuidam dos outros, e alguns chefes de família, algumas mães, alguns pais, cuidam, e não tem, ou não se ligam, não acende aquela luzinha que tem que se cuidar também. O seu start foi quando você começou a ter o zumbido, que foi o que te incomodou, ou teve Não, um foi outro? bem antes, né? Foi bem antes. O zumbido já era uma complicação. Já era uma complicação. Era uma complicação. O que eu notei foi que aí o que eu comecei mesmo a ter assim, uma vida um pouco mais espartana, vamos dizer assim, né? Evitar muita coisa, fazer exercícios, né? Então aí que eu notei que não foi de um dia para o outro, mas com o passar dos meses, né, o meu zumbido foi diminuindo à medida que a minha saúde ia melhorando. Tá? Você não é cuiabano, né, professor? Não, né? sou mineiro. Mineiro. Mas e já viveu fora do Brasil também uma temporada, né? Já, eu morei 4 anos em Lisboa, em Portugal. Aham. Inclusive, eu tenho equivalência lá, sou médico lá. Você é médico lá também. Sim. Essas experiências ou o conhecimento de trabalhar em um outro país acaba trazendo uma bagagem diferenciada também, doutor? Assim, porque as pessoas são diferentes, os costumes são diferentes, os povos são diferentes, né? Inclusive lá em Portugal, né, tá começando agora de 3 anos para cá, essa questão da preocupação com a saúde, também com o envelhecimento, porque a população da Europa está muito velha. Muito velha, é verdade. Né? Muito velha. Então, eu gosto de perguntar essas coisas, gente, porque às vezes você fala assim, mas de onde que vem essa bagagem, esse conhecimento, essa curiosidade? E realmente, quando você vai para um outro estado, quando você vai para um outro país, tem esse start. E você também fez parte dos grandes nomes, né, de um dos precursores realmente de sites de medicina, que é importante a gente lembrar. Como que está hoje essa atuação? Você fez parte muito tempo da Jolivie Saúde Natural, Sim. que hoje converteu num outro estilo de trabalho, né? Hoje a Jolivie ela está mais voltada para a produção e venda de suplementos, né? Então, antes era uma editora na área de saúde natural, e da qual me foi confiado na época a parte, cada um tinham vários consultores, né? E a mim foi confiada uma coisa que não existia
até então, que tinha muita coisa para a saúde feminina, mas não tinha nada para a saúde do saúde homem, masculina, quase nada. Então, eu falei, doutor, o senhor não quer fazer aí essa parte de assumir saúde essa masculina? cadeira, né? Eu falei, assumo, sem problema nenhum. Né? Aí assumiu e foi um sucesso estrondoso. E que hoje você continua praticando isso Sim, em consultório, né? Porque praticando em consultório. Não é? com a saúde masculina, gente, com a saúde do homem. Então, e é interessante a gente lembrar que existem poucas pessoas que se dedicam, né? Fala assim, não, eu vou me dedicar a isso, vou estudar isso, e você vivenciou isso na prática de estudo anos com a Jolivie. Sim, muito, porque me obrigou a estudar muito. Eu comecei a ser procurado por assinantes, né, que queriam se consultar. Acabei montando consultório em São Paulo. Fiquei em São Paulo até mais ou menos na época da pandemia, né? Depois eu voltei a Cuiabá. Agora eu fico meio na ponte aérea, né? Mas eu estou mais aqui agora. Então foi um trabalho muito, muito bacana, muito legal. E o que é interessante da medicina integrativa, que ela não é uma coisa única, né? Qualquer médico de qualquer especialidade pode aplicar na sua especialidade. Entendi. Né? Porque, como eu disse, um órgão, eu sou especialista em coração, você vai ver só o coração? Bom, para quem tem martelo, né, qualquer problema é prego. Né? Então, você não pode ver só isso, você tem que diversificar e realmente fazer um estudo. Isso aí por isso que a medicina está se perdendo muito, em tratar sintomas. Como eu disse, você vai hoje no otorrino com uma tontura, o médico já vai, pode ser mesmo, até o otorrino mesmo, que ele não tem muito, hoje com a questão do tipo de medicina que é exercido, a coisa é muito rápida, ele não tem tempo para se dedicar ao paciente. Né? Então, isso é labirintite, vai no clínico, já é labirintite, já medica, tem a medicação da moda, né? O medicamento da moda hoje é o tal da beta-estina, né? O nome comercial mais conhecido é o Labirin. Não é que tem as suas indicações, mas não são para todos os casos. Porque a medicina realmente está assim. Não, eu tô com dor aqui. Não, eu só atendo o joelho. Minha especialidade é joelho. Não, mas doutor, meu tornozelo. Não, o tornozelo você procura outro. Sim, né? Então, assim, está complicado. Sim, assim, você está particionando demais. Isso aí é mais para a parte, vamos dizer assim, de cirurgia, né? Porque quando você se especializa em cirurgia numa parte do corpo, você adquire excelência naquilo. Então, isso aí eu até acho interessante. Na parte cirúrgica, né? Eu tenho um colega otorrino que só opera nariz. Ele é um rinologista, só opera nariz. Né? Tem outros, vamos supor, que já faz como eu disse, o otorrino é uma especialidade muito ampla, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, você está com dor no joelho, mas o problema é lá no tornozelo, ou é no quadril, ou é... Né? Para você ter o diagnóstico, você tem que saber como enxergar o todo e como aquele sintoma que o paciente está tendo está repercutindo sobre o organismo dele. Por exemplo, hipertensão arterial é doença? Não. Não necessariamente. Não. A hipertensão arterial é um sintoma. É um sinal e sintoma de uma síndrome cardiovascular, de alteração vascular que começa a acontecer na microcirculação, nos pequeníssimos vasos, né, e vai afetando outros órgãos. Aí esses pequenos órgãos, esses pequenos vasos vão se endurecendo, né? E perde a flexibilidade por perda de quê? De colágeno, de fibra elástica, isso tudo por problema inflamatório. Aí começa a depositar placas ali, não é? Aí eles vão e culpam o coitado do colesterol, que não tem nada a ver com isso, né? Sendo que o problema primordial é a inflamação. Né? Então, você tem que tratar, quando o paciente está hipertenso, começa a estar hipertenso, se você fizer esse paciente emagrecer, fizer esse paciente ter uma alimentação adequada, suplementar adequadamente esse paciente, ele vai melhorar a irrigação sanguínea e a circulação dele vai melhorar.
Quer dizer, a hipertensão E a pressão vai baixar. vai baixar. Quantos aí estão aí com sobrepeso, perdem peso, eu não gosto de usar muito perder peso, emagrecem e a pressão baixa. E param de tomar medicamento. Né? Então, medicamento é muleta. Não é? Então, Óculos muleta. É muleta. Você tem que ir atrás da causa da hipertensão. Por exemplo, uma causa de hipertensão mais ou menos comum, né? Problema renal, lesão renal, causa hipertensão. Mas se você não for procurar a causa, você não vai achar nunca. Vai tratar, vai se entupir de remédio a vida toda. De remédio a vida inteira. E, gente, infelizmente tem algumas coisas que são assim, se a gente não ficar atento e não buscar também, né, doutor? Sim. Porque a medicina hoje, a medicina preventiva, ela é muito mais barata do que a medicina curativa. Né? E nós não temos uma medicina da saúde, nós temos uma medicina da doença. Por quê? Porque doença dá dinheiro, principalmente para as grandes indústrias farmacêuticas. Né? Você tem uma ideia? As mesmas empresas, praticamente, que produzem fertilizantes, produzem agrotóxicos, né? Produzem alimentos e produzem remédios. Quer dizer, eu já coloco, já faço. Já que você falou, fecha o ciclo. Por exemplo, essa transgenia que está acontecendo nos alimentos. Sim. Isso também tem refletido aqui no nosso corpo? Sim, o problema do transgênico sempre existiu. O transgênico é um cruzamento, uma alteração genética, né? Que é induzido artificialmente. Só que tem o transgênico, vamos dizer, o híbrido do bem, né? Que vamos supor, uma fruta que me vem agora na cabeça, a nectarina, é um cruzamento de pêssego com ameixa. É um transgênico. Ele não se reproduz. Agora, tem o transgênico do mal. Por que fizeram, por exemplo, a soja transgênica? Foi para melhorar a qualidade da soja? Não. Eles fizeram a soja ficar resistente ao veneno, ao agrotóxico. Entendeu? Então, você pode usar uma quantidade maior de agrotóxico para matar, vamos dizer, as plantinhas que são consideradas pragas e para matar também os bichinhos que são considerados pragas, sem causar problema na soja. É só um exemplo da soja transgênica. E qual um outro problema da soja transgênica? Ela é uma patente da Monsanto. E, como ela é transgênica, ela é um híbrido, ela não se reproduz. Ela não forma semente. Né? Então, aquela soja transgênica que brotou, se você plantar o feijãozinho não vai dela, adiantar nada. Não vai nascer nada. Tá? E é uma grande tendência do mundo, porque, né? Sim, é um problema porque o agricultor fica na mão dessa grande empresa. Por isso que eles queriam proibir soja transgênica no Brasil. Porque antes se produziam sementes, hoje não se produzem mais. Ou quase nada. Era o que acontecia quando eu era criança, por exemplo, né? Você ia numa fazenda de um amigo, de um vizinho e tal, você voltava de lá com algumas sementes. Sim. Ou de uma planta frutífera, ou de um legume, ou de alguma coisa você voltava, entendeu? Hoje não adianta, gente. Hoje a primeira coisa, o primeiro cereal que sofreu isso aí foi o milho, né? Hoje só tem uma espécie de milho. Pelo menos no Brasil. Agora, o México e outros países, aí, os países andinos, que é a ainda origem preservam, do milho, né? preservam, né? Milhos aí, que são riquíssimos até em nutrientes, em antioxidantes. Então, tem milho vermelho, roxo, de verdade. qualquer cor. Aquilo ali são nutrientes, são antioxidantes que estão ali, vitaminas. Essa semana até eu vou estar conversando mais sobre a Global Tour, gente, o pessoal que acompanha o programa Janinese também, sabe? E nessa viagem que a Global Tour organiza para o Peru, que vai acontecer agora em janeiro, no próximo tour, quem for, preste atenção nessa questão dos milhos, que o Dr. Carlos acabou de levantar aqui, mas lá vocês vão ter a oportunidade de conhecer algumas aldeias, algumas regiões, que realmente ainda eles produzem 3, 4, 5, 10 tipos de milho, e aí você olha e fala assim, nossa, nunca vi. Tem sementes aí selecionadas que são guardadas em as 7 chaves, justamente para não ser... Para não se perder, né? Não se perder isso aí. Né? Então, é super importante e a gente não para pensar, porque tudo isso está indo para onde? No nosso corpício. Sim. Né? No nosso dia a dia, tem muita gente que fala, mas eu não como soja.
Como não? Se você come boi, se você come porco, se você toma leite, né? Se você, tudo isso está inserido. Tudo acaba sendo eliminado. Aproveitando assim, não sei como é que está o tempo aí, né? Acho que ainda tem tempo, né, Lucas? Mais 5 minutos? Tá. Não, só para comentar que às vezes as pessoas, não como carne, não como frango, não como peixe, foi porque tem hormônio. Não. A partir do momento que o Brasil se tornou um grande exportador de carne, por uma questão internacional, fez muito bem para a exigência lá fora é maior? Eles não compram nada com hormônio. Ai, gente, que boa notícia. Nada. Então, o frango, tudo, tal, não tem hormônio. O frango pode ter antibiótico, né? Que é usado, frango de granja, né? É usado antibiótico, tudo. Mas a carne não tem hormônio, né? Nem de boi, nem de porco, nem de frango, nada. Mas existe uma linha realmente que fala muito mal das carnes, não? Porque é cheia de hormônio, porque não sei o quê. Não. Então, isso quem está falando está equivocado. Sim, está equivocado. Né? Já houve uso. Né? Mas sei logo se tornou ilegal e não se usa mais implante hormonal, nada. Quer dizer, comer carne não faz mal nenhum, tem mais é que comer mesmo, doutor. Comer, sim, é o melhor alimento que existe. A carne tem todas as vitaminas. O melhor alimento que existe é o leite materno, tá? Não é o leite de vaca, né? Tá? O segundo são os ovos. Né? Os ovos têm todas as vitaminas, todas, exceto a vitamina C. A carne tem todas as vitaminas, inclusive a vitamina C. Tá? E deve ser ingerida como? É lógico, em mal passada, né? Porque se você fizer uma carne bem passada, acaba tudo. As vitaminas, elas são, a gente chama de termoláveis, elas são destruídas pelo calor. Muitas são destruídas. Então, o melhor mesmo é um churrasco ou um bife mal passado. Cozinhou, pôs na pressão, fez uma carne de panela, já era, doutor? Sim, em termos de vitamina, sim. A proteína não. Mas em termos de vitamina, sim. Então, aquele mal passadinho que o pessoal fala assim, tá quase vivo, é que é o ideal para nossa... É o ideal. E com a gordurinha. Com a gordurinha. É verdade que o nosso cérebro precisa dessa gordura animal para ele... O cérebro é riquíssimo em gordura, né? A bainha de mielina é gordura pura. Eu já falei isso para vocês várias vezes no programa, o pessoal acha que eu tô louca. E os músculos preferem utilizar a gordura como fonte de energia, que produz bastante energia. Então, quer ganhar massa muscular? Tá aí. Proteína e gordura. Proteína e gordura. Resolvendo o nosso problema. Já a gente volta. Nossa Senhora. Global Tour promove peregrinação para Aparecida do Norte, celebração Santuário Padre Reginaldo Manzotti, Balneário Camboriú, Santuário Santa Paulina e Beto Carreiro. Agora saindo de Alta Floresta em um moderno e completo ônibus. Venda informações 66 999964779 66 3515 2000. Site www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Decor, cafeteria. O melhor do café brasileiro combinado com a pureza e perfeccionismo do Japão. Decor, em Cuiabá, no Shopping Estação, piso L2. Peça pelo iFood ou ligue 99662-2084. O Filippo proporciona para seus clientes uma experiência em massas e parmegianas que só um autêntico fast food italiano pode oferecer. Você pode ir até a loja e pedir no balcão. E via iFood, de onde você estiver. O Filippo também leva a experiência do fast food italiano para onde você desejar, através do Filippo em Casa, onde nosso restaurante vai até seu evento para deixá-lo ainda mais gostoso. Conheça e peça. Beautiful woman, I felt it deep inside. Beautiful woman, people are talking me down. Beautiful woman, you try to tell. Imperial Vinho e Forja, loja especializada em vinhos, uísque, cachaça, queijos, facas personalizadas e acessórios.
Peça agora seus produtos pelo iFood ou pelo nosso WhatsApp. Imperial Vinho e Forja. Venha degustar rótulos incríveis na nossa Wine Dispenser. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 20 horas. Rua Juriti, quadra 20, Recanto dos Pássaros. Tudo Mulher, moda feminina. Mês das Mães, especialíssimo na Tudo Mulher. O presente da mamãe está aqui. Na compra de uma bolsa ou um jeans, você terá 20% de desconto na segunda peça. E mais, todos os clientes Tudo Mulher terão estacionamento grátis. Isso mesmo, super desconto e ainda estacionamento gratuito neste mês de maio. Tudo Mulher, Pedro Celestino, 64, Centro, 99991-2882. Vitality, clínica especialista em longevidade e estética avançada. Descubra a arte de viver bem em todas as idades. Combinamos ciência de ponta com cuidados personalizados para oferecer tratamentos de longevidade e rejuvenescimento que transformam. Conheça os nossos serviços e transforme sua vida hoje. Vitality, agende seu horário. 659-8163-2545, Santa Rosa Tower, sala 1508, Cuiabá. Já estamos de volta, gente. Eu estou conversando com o Dr. Carlos Feliz, que a gente está falando de saúde no geral, medicina integrativa e regenerativa. E a última que ele falou aqui é que seguinte: carne é um dos melhores alimentos e a carne com gordurinha, porque o nosso cérebro precisa assim, né, doutor? Só que a gordura não pode ser torrada, né? Tem que ser... Tem que ser assim, né? Já estou sentindo, doutor, já estou sentindo o cheiro do churrasco aí, entendeu? Já está dando água na boca. Doutor Carlos, e onde entra o jejum intermitente para completar tudo isso que a gente está falando? O jejum, ele começou a ser há algum tempo, se não me engano, no ano 2000, alguma coisa, que começou a se aventar a questão do jejum, né, como uma estratégia de aumentar a longevidade, né, por vários motivos, tá? Então a gente já se sabia que uma dieta de baixo teor em calorias, né, aumentava a longevidade, né? E o jejum ele faz com que estimula a renovação celular, estimula também, faz com que o seu organismo necessite menos de a produção de insulina, por exemplo, né, que é um hormônio que a longo prazo causa um envelhecimento, resistência à insulina, aquela coisa toda. Inclusive é uma estratégia para se tratar diabetes, que até foi um americano, eu me esqueci agora, ele lançou um livro, que eu me esqueci do nome dele, o nome do livro. Ele tem diabetes tipo 1, e ele praticamente, porque o diabetes tipo 1, o organismo não produz insulina, então você tem que repor insulina, tá? E ele controla muito bem o diabetes dele, ou controlava, não sei se ele está vivo ainda, com jejum e dieta cetogênica, que é dieta rica em gordura, rica em proteínas e paupérrima em carboidratos. O único carboidrato que ele come é verdura de folha e algumas hortaliças, tá? E nada de tubérculo. Tubérculos são as batatas, né? Beterraba, batata doce, batatinha, cenoura, etc, etc. Né? Que todo mundo chama de legume, mas não são legumes, né? Então, ele lançou um livro, me esqueci agora do nome do livro, e ele controlou bem. E, inclusive, tem também tem um rapaz no Instagram, eu até o sigo, também esqueci o nome dele, ele tem diabetes tipo 1, e ele fala muito sobre a questão da dieta cetogênica. Entendi. Né? Então, e o jejum é uma estratégia, junto com a dieta cetogênica, de você dar um descanso para o seu corpo, diminuir a produção de radicais livres, né? Que uma alimentação ruim produz muito radical livre, a boa já produz, imagina ruim. E você dá tempo do seu organismo de neutralizar isso tudo,
né, e diminuir a ingestão aí de alimentos ruins. E dependendo do tempo de jejum, o seu organismo começa até a se alimentar, a eliminar aquelas células que a gente chama de células senescentes, que são aquelas células envelhecidas, que não morrem e ficam ali Ficam lá ocupando espaço. Ocupando espaço e gastando energia à toa, né? Porque não produz nada. Então, a gente já falou sobre isso, mas para o pessoal que está acompanhando a gente agora, por exemplo, a partir de quantas horas esse jejum começa a ter esse tipo de efeito no nosso organismo? Olha, de regeneração, 48 horas. Não é para qualquer um e não é para você iniciar um jejum de 48 horas. Entendi. Tá? Eu mesmo ainda não consegui 48 horas. Tem gente que já faz até de 72 horas. Caraca! Aí o que ele usa? É chá, se hidrata muito bem, sais minerais, aquela coisa toda. E tranquilo, na boa. Tá, não mas passa mal nem esse nada. chá, doutor, é livre? Qualquer tipo de chá? De capim-cidreira? Chá de folhas. Chá de folhas. De folhas, sim. Nada de... Sim. Por exemplo, comprar o saquinho de chá lá, o chazinho. Hidratação, né? Muita água. Água, sais minerais, tem aí, você pode fazer aí composição e usar durante o dia, né? Sais minerais, sucos de limão, né? Suco de limão, água com limão. Não quebra, sim, água com limão. Vinagre de maçã. Não quebra jejum também. Não quebra jejum. Você pode Café. Café não quebra, só que o café tem o problema aí da cafeína e ele tem rico também em radicais livres, então cuidado com o café. Né? O chá verde também é muito bom, né? E só também tem o problema da cafeína, então tem toda a questão do horário. Tá? E tem muitos chás aí, chá de hibisco, porque é muito chá rico. De hibisco, chá de canela, tudo isso pode? Sim, pode, tudo pode, desde que não tenha açúcar. E o ideal, então, para você... Agora, para você fazer todo dia, e isso aí não vai te fazer problema nenhum, é fazer um jejum de 12 horas. E quais os benefícios de um jejum de 12 horas, doutor? Você melhora principalmente a questão aí da sua insulina, da resistência à insulina. Tá? Só que, se você fizer um jejum de 12 horas, você não pode quebrar esse jejum com nenhum tipo de carboidrato. Jejum se quebra com proteína e gordura. Tá? Certo. Então, vamos supor, jantou, sei lá, 7 horas da noite, você só vai comer, tá? 6h30, 7 horas da manhã. Do outro dia. O que dia. você vai comer? Um omelete com salsinha, cebolinha, cebola, alho. Isso aí é abacate, que é a única fruta, talvez, que seja interessante você quebrar o jejum, porque o abacate praticamente não tem nada de carboidrato, nada de frutose. Ele tem menos açúcar que morango, que já tem pouco. Gente, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu não comi nada, mas você está tomando vinho, você está se alimentando. Vinho, sim, com certeza. Entendeu? Só para a pessoa falar assim, se pode café, pode não. Tá se alimentando. Então, tomou... Até eu perguntei esses dias para o doutor, porque às vezes a pessoa fala, eu estou acostumado a tomar meu ômega 3 assim que eu acordar. Ômega 3 é alimento. É alimento. Então eu posso quebrar o jejum com ele. Você pode, quando você for tomar o seu desjejum, vamos dizer assim, você toma o ômega 3 junto depois, né? Eu não aconselho a tomar ômega 3 em jejum total, por quê? Porque ele vai se dissolver no estômago e aquela gordura de peixe vai dar um certo mal-estar. Então é melhor junto com a alimentação. Tá? Então, se você quiser saber mais sobre isso, gente, procura o Dr. Carlos. E também para quem quiser começar um jejum intermitente, é bom ter um acompanhamento, com certeza. Doutor? Tem que ter não dá para simplesmente vou pegar e vou fazer. Primeiro, assim, esse tipo de você fazer essa mudança toda, você tem que ter uma assistência, né? Porque sozinho é muito difícil de fazer. Então, você tem que ter uma orientação, um segmento, né? E para fazer esse tipo de tratamento, para tudo. O senhor é adepto do jejum também? Sim. Eu como, geralmente, o meu jejum diário é entre 18 e 24 horas, geralmente. E aí você vai evoluindo, né, com o passar do tempo, sim, gente. Começa com... E vai aos poucos. Agora, tem um programa, né?
O paciente, quando eu sugiro para ele o jejum, eu sugiro para todo mundo, eu tenho um programa de jejum que eu passo para ele e vou acompanhando essa coisa toda. Bom, sentiu fome, sentiu necessidade de comer, come, né? Mas veja o que você vai comer também. Né? Tudo tem seus segredos e seus porquês, né? Mas que funciona. Então, eu acho que é uma questão realmente... Agora, você só vai conseguir também se você tiver com a nutrição equilibrada, porque senão você também entra em parafuso. Se você quebrar o jejum com carboidrato, você vai dar pico de insulina. Isso não é bom, não é? E, eu vou ficar fraco. Não, você não vai ficar fraco. Pelo contrário, você vai ficar mais forte, porque você vai... O jejum também, eu esqueci de falar... Ele libera o hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento é o hormônio que faz a gente ganhar massa muscular naturalmente. Então, e com a idade vai diminuindo a produção dele. Vai diminuindo, claro. Né? E aí é um grande benefício também. Sim. Então, para quem que quer viver os 150 anos, né? Procura o Dr. Carlos aí, que ele vai te passar todas as dicas. E aí, boa sorte para nós, né? Eu já falei que vou viver 115, doutor. Vai que eu dou sorte de chegar aos 150. Não marca data, não. Não, é que vier mais, eu estou aceitando. Eu já mudei a minha... cérebro, ele é danado, nisso, né? O cérebro é um problema. E ele não sabe o que é mentira, né? o que é verdade. Ele não sabe o que é mentira, o que é verdade. O que é real, o que não é, né? Para eu viver até os 80 anos, tá bom? Cuidado. Tô fora, gente. 80 anos tá aí batendo na nossa porta. Né? Não dá. Doutor, adorei a conversa. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Um assunto que eu sou apaixonado, eu gosto muito, né? E senti os efeitos em mim, né? Então, isso aí é uma coisa assim, que mesmo na minha especialidade, eu atuo nessa parte de otorrino, de otoneuro, de medicina do sono. Então, eu agrego isso tudo para o bem do meu paciente, né? Se você quiser viver mais e melhor, procure aí. Dr. Carlos Chilisca lá no Instagram, né? E lá já tem todos os contatos também, você vai ter acesso. Obrigada mesmo. Obrigado pela oportunidade. Te espero no programa Janinese às quartas-feiras para a gente falar mais sobre o assunto. Tá ótimo. Tá bom? Gente, vou embora. Já sabe que tem reprise desse programa lá na TV Mato Grosso 27.1, né? Às 22 horas no sábado. E se você quiser acompanhar lá no nosso canal do YouTube, Janinese, corre para lá, você tem a oportunidade de assistir, já compartilha com quem você queira que assista, né, para ficar todo mundo bem informado, né, e cuidar da gente. Aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube, que eu estou precisando de vocês lá. Precisamos fazer o nosso canal crescer novamente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Acompanhe agora, podcast Competência. Oferecimento Vitality, doutora Kelly Nascimento. Tudo mulher, você ainda mais bela. The Coffee, cafeteria, shopping estação, piso L2. Chapada dos Guimarães, roteiro completo para você curtir Chapada. Aromas e Sabedoria, com Daniele Coelho. Dr. Carlos Chilisca, medicina integrativa e regenerativa. Espaço Class, festas e eventos. New Line, sistema de segurança. Imperial Vinho e Forja. Filippo, fast food italiano. Esther Radassa, acessórios.